Boa noite, irmãos. Boa noite você que está seguindo o culto pela internet. Eu sempre não, mas comumente faço um desafio para a igreja sobre o que a gente cantou, né? Pergunto, você sabe o que você cantou ali? E ali a gente cantou um trecho que fala assim: a tua bondade liberta meu ser. Liberta do quê? Pensa um pouquinho. Vamos ver se o que a gente fala hoje te dá uma das dicas, ou te dá a dica de uma das coisas que Jesus nos liberta. Vamos orar antes da gente começar? Paizinho de amor, nós nos entregamos nas tuas mãos. As nossas mentes, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa boca, para que o Senhor nos use. Não só a mim aqui, Senhor, mas todos nós que estamos ouvindo da Tua palavra, queremos ouvir de Ti, que seja o Senhor quem nos fale de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ler o texto que está em Colossenses 3, de 1 até 10. Hoje, quem está aqui conosco vendo o telão, eu acho que quase todos os versículos que nós vamos usar eu pus no telão. Mas é legal se você estiver aí com a sua Bíblia, com o seu aplicativo que tem a Bíblia, mantenha ele aí aberto em Colossenses 3, de 1 a 10. O texto diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém. Na última vez que eu estive aqui, a gente conversou sobre os primeiros 5 versos desse capítulo. E eu falava, e vou relembrar, que aqui nesse capítulo 3, Paulo faz a transição dessa carta, da parte doutrinária, para a parte prática. Então, esse texto que nós estamos vendo é a parte prática de tudo aquilo que ele falou antes, da suficiência de Deus, de Jesus Cristo, da soberania de Jesus Cristo. E aqui ele parte a instruir os crentes de Colossos, todos da igreja de Colossos, sobre a vida prática do cristão, a aplicação daquilo que eles viram. Na ocasião que a gente teve aqui, na última vez, a gente lembrou de 2 ordens que estão nesse texto, logo no início, que é: procure as coisas que são do alto, está no verso 1, e mantenham o pensamento nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são terrenas, está no verso 2. Essas ordens podem criar uma confusão na cabeça da gente, fazer a gente ter uma interpretação
equivocada de que é ser salvo, que ao ser salvo nós devemos nos desconectar da vida terrena, sair do mundo. Se a gente olhar de forma prática, da maneira que a vida é, do jeito que a gente vive, a gente vai concluir claramente que quem pensa assim, que tem que sair do mundo, está equivocado. Não dá para nos alienarmos da vida que a gente tem aqui e apagar o fato de que nós estamos vivendo aqui, no meio de tudo que acontece aqui na Terra. Mas é engraçado que essa interpretação equivocada de que é preciso se desconectar por completo da vida aqui, e que talvez essas duas ordens, pense nas coisas de cima e busque as coisas do alto, talvez seja a justificativa do porquê algumas pessoas resolveram passar o restante da vida enclausuradas em um monastério, meditando continuamente e se fechando por completo para as outras pessoas e para a vida terrena. Se a gente olhar para o ensino do Evangelho, o olhar para o ensino de Jesus, das outras cartas que a gente encontra na Bíblia, nós também vamos concluir que essa maneira, ou essa interpretação de isolamento e omissão em relação à vida na Terra, não é a forma, pelo menos a forma, vou dizer assim, tradicional, comum. Pode ser que Deus exija isso de alguém, ou leve alguém a ter uma vida assim, mas não é a forma comum. E não é a forma comum de obedecer essas duas ordens, de buscar as coisas de cima e pensar constantemente nas coisas de cima. A gente vê isso, por exemplo, Jesus orando para os seus discípulos, ele pediu ao Pai que não tirasse eles do mundo, mas que os livrasse do mal. Está lá em João 17,15. Deixando claro que eles deveriam continuar sua vida aqui na terra, no meio do mundo à sua volta. Permanecer no mundo porque a missão deles era testemunhar e proclamar a mensagem da salvação. E isso é igualzinho para você e para mim. Então, hoje eu quero aprofundar um pouco mais com vocês nesse texto, e aí, indo além do verso 5, para entendermos como devemos continuar a vida aqui, de modo a obedecer aquilo que Deus espera de nós. Como a pessoa salva deve levar essa vida aqui na terra, enquanto a vida do alto ainda não se revela de forma completa. Para isso, nós vamos olhar no texto que lemos, tentando responder 3 perguntas básicas. A primeira pergunta é mais ou menos assim: se eu fui salvo, qual que é meu estado atual? Qual que é minha condição atual? Qual a minha posição atual? A segunda pergunta: qual é a implicação desse estado atual, dessa minha condição? E o terceiro ponto, para a gente fechar a conversa de hoje, é como é que isso se mostra na minha vida. Se algo acontece, como é que isso acontece enquanto eu estou vivendo aqui na Terra? Então vamos lá, começando pela primeira pergunta. Qual é meu estado atual? Qual a minha condição? Qual a minha posição? E eu vou aqui reforçar o que Paulo diz no verso 3 do texto que a gente leu, porque eles falam assim: pois vocês morreram. Esse pois significa que devemos manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque nós morremos. Mas você vai falar: peraí, Paulo, está aqui, eu estou vivo, eu não morri.
Como é que você está falando nós morremos? Eu estou aqui de carne e osso. Então que morte é essa? É a morte para o mundo, é a morte para o pecado. E quando essa morte ocorre? Ocorre na conversão, no momento que aceitamos a Jesus. Você aceitou a Jesus verdadeiramente? Se a tua resposta é sim, você naquele instante morreu para o pecado. É um ato, ocorre no mesmo instante que a pessoa aceita Jesus. A aceitação de Jesus, nós costumamos chamar de conversão, porque naquele momento ocorre uma mudança, uma transformação. Morremos para o pecado, morremos para toda a impureza que nos dominava até então. No ato da nossa aceitação de Jesus, guarda isso, nós somos libertos da escravidão e do castigo do pecado. Lembra da pergunta que eu falei sobre o que a gente cantou? A sua bondade liberta meu ser. Liberta do quê? No ato da nossa aceitação de Jesus, somos libertados da escravidão e do castigo do pecado. E é exatamente isso que Paulo afirma no capítulo 6 de Romanos. Veja Romanos 6:6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Quando Paulo fala, pois sabemos, nesse verso, isso significa certeza. Então ele está dizendo assim, nosso velho homem morreu com certeza. O novo homem é o homem que nasce em nós, diferente do velho homem, que o velho homem era dominado pelo pecado, pelos desejos do mundo, da carne. E sabe o que aconteceu com ele quando você aceitou Jesus? Morreu. Esse velho homem foi crucificado com Jesus, quando nós cremos em Jesus. Isso foi feito para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Então, a nossa primeira pergunta, para nós que aceitamos a Jesus, qual é o nosso estado? Qual é a nossa condição? Resposta: estamos mortos para o pecado. Estamos livres do poder do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. Se juntarmos esse verso de Colossenses 3, o verso 3 com o verso 1, veremos que nós já morremos para o pecado e fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Isso também é o que pode ser visto em Romanos 6:11. Romanos 6:11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E é exatamente isso que a gente também encontra lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Na nossa conversão, nós morremos para o pecado e vivemos para Deus em Cristo Jesus. Qual a sua condição hoje?
morto para o pecado. O que isso significa? O pecado não tem mais domínio sobre você. A nossa vida prática mostra que a gente peca. Mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. E nem nós temos mais a consequência do pecado, que é a morte espiritual. Vamos para a segunda pergunta? Qual a implicação desse meu estado atual? Qual a consequência de eu estar morto para o pecado? No verso 5 de Colossenses 3, ele nos ajuda a encontrar a resposta a essa pergunta. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aqui apareceu uma outra ordem. Façam morrer. Se morremos para o pecado, se morremos para o mundo, então devemos fazer morrer tudo que pertence à nossa natureza terrena e pecaminosa. Se nós olharmos em Gálatas 5:24, está escrito assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Que paixões e desejos são estes? Se nós voltarmos lá para Colossenses 3:5, ele dá o nome aos bois: impureza sexual, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos mal, ganância. Tudo isso que a gente vê aqui listado é o desejo de satisfazer a sua vontade, o seu eu. E a ganância, que é o objetivo de ter as coisas para você, Paulo fala aí, é idolatria. Os versos 6 a 9 de Colossenses 3 diz que essas práticas são da natureza terrena. E ela, para aqueles que vivem longe de Jesus, que vivem nessas práticas, elas são a razão da ira de Deus. E elas caracterizavam nossa vida antes da conversão. Vejamos então no verso 6 de Colossenses 3, diz assim: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E o verso 7 diz: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Praticavam, costumavam viver nelas. Aqui tem uma dica para nós. Paulo, você falou que a gente morreu para o pecado, mas eu sei que eu ainda erro e cometo pecado. Mas aqui está dizendo o seguinte: vocês costumavam viver nelas, vocês costumavam ser dominados por ela. Mas agora nós somos salvos, fomos convertidos, e assim não faz mais nenhum sentido vivermos com as práticas do passado, do pecado do passado. A lógica de Paulo aqui é maravilhosamente cristalina. Se eu morri para essas práticas da natureza terrena, eu devo abandoná-las. Por que eu vou permanecer nelas? Daí vem a ordem do verso 8 e 9. Mas agora, abandonem todas essas coisas. E ele continua a lista: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Nós já nos despimos, tiramos a roupa do velho homem. E agora é preciso mudar de atitude. Como diz Romanos 7:4, nós morremos para o pecado, para pertencer a Cristo,
a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. É por estarmos mortos para o pecado que devemos abandonar as paixões e os desejos que caracterizam nossa vida terrena e tomarmos posse da natureza do novo homem, para que venhamos a dar fruto a Deus. Eu vi uma ilustração para isso que eu achei muito legal, né? Que é essa história. Como que eu estou morto por pecado, mas eu ainda estou pecando? Quando você não conhecia Cristo, a sua vida, a minha vida, era caracterizada por essas práticas, pela procura de satisfazer o meu eu. Quando eu passei a pertencer a Cristo, a minha vida não pode mais ser caracterizada por isso. Você vai errar, mas o erro, o pecado, tem que ser um acidente na nossa vida. Não pode ser uma prática. Eu não posso ser conhecido pelos meus pecados. A ilustração legal era assim: o cara fez uma viagem longa de carro, 5.000 quilômetros, andou para um punhado de lugar, voltou para casa. Quando ele chegou em casa, o vizinho, atencioso com ele, perguntou: como foi a viagem? E ele falou: foi ótima. Na verdade, aconteceu só um imprevisto, um pneu furou uma vez. A vida da gente tem que ser assim. Se nós estamos mortos para o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Se você sai para a viagem e o pneu fura a cada 100 metros, tem alguma coisa errada nisso aí. Nós morremos para o pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. E é por ele não ter mais domínio sobre nós é que Paulo dá as ordens que nós encontramos na Bíblia. Deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, pratique aquilo outro. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal, bem pessoal a você. Por que é que você foi salvo por Jesus Cristo? Na sua cabeça. Por que você aceitou a Jesus Cristo? O que você espera como resultado da sua salvação? Talvez você pense que é para livrar do inferno e viver em um lugar onde não há dor, nem morte, nem doença, nem lágrimas. Isso vai acontecer. É promessa da Bíblia, isso vai acontecer. Talvez você pense que é para você ter uma vida melhor aqui, onde os teus problemas, teus sofrimentos deixam de existir. Isso não vai acontecer garantido. A Bíblia não nos promete, não nos garante que aqui nessa vida nós não vamos ter sofrimento. Pelo contrário. É o contrário que a gente vê a Bíblia produzir. Mas a razão primeira da nossa salvação, conforme a gente já citou aqui, por exemplo, no verso de Romanos 7,4, é para que venhamos a dar frutos para Deus. Ou conforme diz Paulo em Efésios 1:5 e 6, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, a consequência de estarmos mortos para o pecado é que tenhamos mudança de vida. Conversão implica em mudança de vida. Implica em abandonar as paixões e desejos da natureza terrena. E isso é a consequência da salvação em Jesus Cristo, para que ao mudar de vida, a gente dê frutos. A gente louve a Deus, louve a Jesus, com a nossa vida, com o testemunho que ela é. Agora, você sabe e eu sei,
que é difícil. Então a pergunta é assim: como é que essa mudança se dá na minha vida? É a terceira pergunta e a última que nós propusemos falar hoje. Como vou obedecer à ordem de abandonar as marcas do velho homem? A resposta a essa pergunta tem dois componentes. Vamos para o primeiro. O primeiro componente é que essa mudança é um processo que depende da nossa disposição em adotar o novo estilo de vida. Pois nós somos novas criaturas. Notem como começa o verso 10 do texto que nós lemos. Eu vou ler o finalzinho do 9 e o 10. Vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. O velho homem já foi destruído e maravilhosamente nós ganhamos uma nova natureza, que não é mais escrava do pecado. É exatamente isso que é também afirmado em 2 Coríntios 5,17. Veja lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Agora, conforme o verso 10 de Colossenses 3, nós fomos revestidos do novo homem, a continuação do verso 10, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Está sendo renovado. Essa renovação de vida é progressiva. Está sendo renovado continuamente, de acordo com o caráter de Jesus Cristo. Essa transformação no estilo de vida é um processo, não ocorre em um ato, mas é algo contínuo e que exige nossa participação. Paulo, por que você está falando exige nossa participação? É muito simples, você abre a Bíblia, você vai ver que a Bíblia traz uma série de ordens para obedecermos. Faça assim, haja dessa forma, cuide disso. Nesse texto mesmo que nós lemos em 10 versos, está cheio de ordem. Verso 1, procure as coisas do alto. Verso 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Verso 5, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Verso 8, abandone todas as coisas. Verso 9, não mintam uns aos outros. Nós sabemos da nossa dificuldade de cumprirmos com todas essas ordenanças. Na verdade, sabemos que não conseguimos cumprir por nossas forças. Somos incapazes. Mas graças a Deus que isso não depende só de nós. Mas nós temos sim uma parte nesse processo. É isso que a gente não pode esquecer. Qual é a parte? Eu vou usar aqui a resposta do pastor Augusto Nicodemos. Ele fala que nós temos 3 atitudes práticas nesse processo de transformação. A primeira atitude, ele fala assim, saber, conhecer. Precisamos saber qual é a nossa condição. É sobre isso que falamos na primeira parte da conversa de hoje, que nós estamos mortos para o pecado. Precisamos estar convictos disso, de que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Muitos cristãos vivem uma vida inferior por não saber que estamos livres do pecado, do velho homem, e fomos feitos por Jesus novas criaturas. Tem uma ilustração muito legal quando o Augusto Nicodemos fala sobre esse ponto. Ele conta do cara que morava na Inglaterra e no início da colonização da Austrália, tinha muita notícia de ouro na Austrália.
E esse cara vendeu tudo que tinha na Inglaterra, pegou o navio e foi para a Austrália atrás de ouro. E como acontece com a maioria dos garimpeiros, né? Ficou lá, trabalhou, gastou todo o dinheiro que tinha, não achou ouro nenhum. Quando o dinheiro acabou, ele falou, não tem jeito, eu vou voltar para a Inglaterra. Só que ele só tinha o dinheiro da passagem. Comprou a passagem de navio, viagem que levava dias, e sobrou um nada, que ele foi lá, comprou um sanduíche e uns biscoitinhos, botou dentro da sacolinha, e aquilo era o que ele planejava e podia ter como comida para toda a viagem, que era viagem de semanas. E lá no navio, o tempo foi passando, 1 dia, 2 dias, o lanche dele já foi faz tempo, a bolachinha lá, sobrou alguma coisinha que ele... E a fome batendo, e ainda mais muitos dias pela frente. E o capitão viu o sofrimento dele e foi conversar com ele, o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa errada com a viagem. E ele fala assim, não, com a viagem não, mas eu estou morto de fome. E eu sofro mais ainda quando caminhando aqui dentro do navio, eu passo na ala do restaurante e vejo o pessoal comendo e eu não tenho o que comer. O capitão falou para ele, você não sabe que quando você comprou a passagem, as suas refeições estão incluídas e você pode sentar no restaurante e comer? Tem muito cristão, por não saber, continua se tentando manter vivos, comendo as migalhas do seu esforço, para tentar dominar o domínio do pecado na sua vida. Você já está morto para o pecado. Você tem uma nova vida. Primeiro passo para a gente participar dessa transformação de vida é a gente saber disso. Segundo passo que Augusto Nicodemos fala é considerar no sentido de apropriar-se. Jesus lhe deu uma nova vida, você já é nova criatura. Olha o que está escrito em Romanos 6,11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. E é em Jesus Cristo, você tem uma vida junta com Jesus Cristo, unida com Jesus Cristo. E o Augusto Nicodemos usa outra ilustração muito boa. O cara, essa é mais recente, o cara, Mega Sena, o cara comprou, apostou lá na Mega Sena os números e foi no dia do sorteio verificar o que estava acontecendo, acompanhando o sorteio, e o primeiro número que dá lá, ele tem, segundo, ele tem, e assim vai, faltava o último, ele já tinha acertado todos, sai o último, ele acertou também. Esse cara, quando viu que ele aceitou, ele chama a família, conta o ocorrido, manda arrumar as malas, vai viajar, para poder definir o que ele vai fazer com a dinheirada toda que ele vai ganhar. O prêmio a Caixa Econômica nem chamou ele lá ainda para pagar. Mas ele já se considerava o premiado. Aquilo que aconteceu ia mudar a vida dele. Considere, aproprie-se do que Jesus fez por você. É exatamente isso que precisamos fazer para a transformação da nossa vida. Sabendo que agora temos uma vida unida a Cristo, uma nova vida, aproprie-se dela. Considere em suas decisões do dia a dia quem você é. Nós devemos mudar nosso estilo de vida porque Deus nos deu uma nova vida. Somos novas criaturas. Então, saber, considerar ou apropriar-se. E o terceiro passo que Augusto Nicodemos sugere é oferecer-se.
Após saber e considerar que somos novas criaturas, devemos nos oferecer, nos disponibilizar ao nosso Senhor. A terceira atitude prática para a nossa transformação é nos disponibilizarmos na mão de Deus, desejar ser mudado e buscar essa transformação. Como fazer isso? Invista tempo no estudo da palavra de Deus e na oração, para que a vontade de Deus revelada na Bíblia seja conhecida por você, que você conheça qual é a vontade de Deus e que isso possa transformar a sua mente. 3 textos para sustentar essa afirmação. Primeiro, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão deste mundo é o que ainda vive no pecado, que ainda vive tentando satisfazer as suas paixões, onde você ainda é o primeiro lugar. Mas Paulo continua, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pela transformação da forma da gente ver as coisas, da gente pensar, da gente reagir, que vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 4, 23 diz que somos ensinados a serem renovados no modo de pensar. E somos ensinados pela palavra de Deus. Veja Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A finalidade é nos preparar, é nos amadurecer. A Bíblia faz isso. A palavra de Deus é um instrumento eficaz para nos tornar aptos e plenamente preparados. É ela que transforma a nossa mente. Invista tempo em estudar, invista tempo em orar, em pedir a Deus que Ele encha você do pleno conhecimento da vontade dEle. Essa é a oração que Paulo faz no começo de Colossenses para a igreja de Colossos. Que vocês sejam plenamente cheios do conhecimento da vontade de Deus. Agora dá uma parada aí. Respire um pouco, porque eu vou trazer uma boa notícia, né? E é uma notícia de alívio. Eu sei que você deve estar pensando que essa receita, onde a transformação depende de você, tem tudo para não dar certo. É claro que nós não vamos conseguir nada se depender só de nós. Por isso, esse processo de transformação de vida, há um segundo componente. O componente 2 é que isso é um processo no qual Deus age para que a transformação aconteça. Ufa! E o mais maravilhoso é que Ele nos assegura que essa transformação vai acontecer. Veja novamente Colossenses 3:10. E se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ponto importante aqui, é que esse processo é conduzido por Cristo. O novo está sendo renovado. Está sendo renovado, é passiva. Alguém está fazendo isso. E nós sabemos que esse processo é conduzido por Cristo e pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo que vive em nós é quem está fazendo essa transformação em nós. Olha só o que está em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Isso porque, conforme 1 Tessalonicenses 4, a vontade de Deus é que sejamos santificados. É o verso 3 de Tessalonicenses 4. Pois Ele nos chamou para a santidade, é o que diz o verso 7 de 1 Tessalonicenses 4. E Filipenses 1,16, 1,6, nos assegura que Deus vai completar essa transformação em nós. Esse verso é um dos versos assim que eu mais admiro e sempre lembro dele, porque ele é que dá força quando a gente cai. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É Deus que está nos assegurando que Ele vai completar a obra de nos transformar à imagem de Deus. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Primeira parte que nós conversamos sobre o nosso estado, que nós morremos por pecado e vivemos para Cristo, em Cristo, a nossa vida está em Cristo, isso os teólogos chamam de justificação. É o ato no qual, através da morte de Jesus Cristo na cruz, que nós aceitamos naquele momento que aceitamos, nós morremos por pecado. O pecado não tem mais o domínio sobre nós. Quem domina em nós é Jesus Cristo. Antes eu pecava porque o pecado era quem dominava em mim, eu era escravo. Então, essa mudança, né, os teólogos chamam de justificação, e acontece, é um ato. O segundo processo que nós estamos falando aqui é o processo chamado de santificação. É um processo, não é mais um momento, é ao longo da nossa vida. E esse processo, ele só vai terminar o dia que a gente morrer. E Jesus, ou que Jesus voltar, se a gente estiver vivo ainda. Ele é contínuo. Nós nunca vamos chegar à perfeição plena aqui nessa vida. A perfeição plena quem vai nos dar é Jesus na sua volta, quando o nosso corpo vai ser mudado por um corpo incorruptível. Essa é a justificação. E nesse processo, Jesus fala, eu vou completar a obra em você. Porque lá no dia que Jesus vier, acontece a terceira coisa para a qual Jesus veio, a glorificação. Então, nós somos justificados, é um ato. Depois nós passamos por um processo de transformação de vida, que é a santificação. Segunda razão porque Jesus veio, para que os crentes sejam santificados. E o terceiro é a glorificação, que acontece no dia que Jesus volta, mas tem a duração da eternidade. Nós vamos estar na glória com Jesus. Veja só que incrível, a transformação da nossa vida não depende só de nós, é toda feita por Jesus. Romanos 8, diz assim, Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem muita gente aqui que distorce, sabendo ou sem saber esse verso, achando que no fim, aquela coisa que ele está desejando, Deus vai dar um jeito, porque todas as coisas cooperam para o bem para acontecer para ele. Né? E não é. Por isso que eu ponho 29 junto. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas que nos acontecem
são usadas por Cristo, são usadas por Deus para provocar, para continuar esse processo de transformação em nós, para que naquele dia a gente encontre com Cristo e a gente tenha a transformação completa. Todas as coisas são usadas por Deus para o bom propósito de nos transformar à imagem de Deus. Ele faz isso continuamente, ele faz dia a dia, pela ação do seu Espírito Santo em nós, usando todas as circunstâncias para que esse bom propósito aconteça na nossa vida. Isso é incrível, né? Esse Deus é maravilhoso. A transformação da nossa vida não depende de nós. Ela é toda feita por Deus. Filipenses 2 afirma exatamente isso. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Nosso papel, então, é nos entregar. É aquilo que o Augusto Nicodemos disse lá nas três dicas dele, né? Conhecer, apropriar-se e se oferecer, se entregar. Assim como a salvação é pela fé, e pela fé cremos que fomos libertados da escravidão do pecado, pela fé também cremos na promessa de Deus de que Ele vai completar o trabalho em nós, de nos fazer conforme a imagem de Jesus Cristo. E assim, pela fé, nós nos oferecemos a Ele, nós nos entregamos de forma ativa, buscando obedecer aquilo que Ele já nos revelou em Sua palavra. De forma incompreensível para nós, porém absolutamente clara na Bíblia. A transformação do nosso estilo de vida ocorre com a nossa participação, com nossa responsabilidade de nos entregar, até como um ato de adoração, de gratidão por que Jesus fez para nós, e buscar um estilo de vida coerente com a vida nova que temos em Jesus, ao mesmo tempo que tudo é feito, garantido, cumprido por Deus em nossa vida através do seu Espírito Santo. Para a gente fechar, o meu pedido a Deus é que você e eu nos lembremos sempre que a nossa vida está livre do domínio do pecado. Você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo dentro de você. Que o pecado seja na sua vida e na minha vida um acidente, não uma marca da nossa vida. Você hoje tem a opção de não pecar. Antes, você não tinha essa opção. Era certo. Quem vive sem Jesus é certo que vive no pecado. Quando a gente conhece a Jesus e nos entregamos a Jesus, nós temos a opção de não pecar, porque Jesus nos libertou do pecado e nós estamos mortos para o domínio do pecado. Sabendo disso, que você se apodere da nova vida que tem em Jesus Cristo e se ofereça em obediência a Ele para que a sua nova vida, que em sua nova vida o pecado seja um acidente, como eu falei, cada vez menos frequente, e assim que nossas vidas seja cada dia mais e mais caracterizada pelos frutos de justiça e de amor que glorificam a Jesus e a Deus nosso Pai. Que Deus encha a sua vida do pleno conhecimento da sua vontade e da firme esperança de que Ele está trabalhando para transformar a sua vida, e isso resulte em disposição, desejo ardente de usufruir dessa nova vida. Que Deus faça assim
em todos nós. Amém? Vamos orar para terminar? Paizinho de amor, como tu és bondoso. O teu amor nos deu Jesus Cristo, que morreu na cruz e lá nos libertou do pecado, do domínio do pecado. Nós te louvamos por isso. E o Senhor fez isso para nos oferecer a Deus como pessoas que louvam ao Senhor com a sua forma de vida, com a nossa forma de vida. E esse trabalho de nos transformar, o Senhor faz em nós. Agora, Senhor, que o Teu Espírito tenha espaço na nossa cabeça, na nossa mente, que a gente seja, Senhor, obediente, investidores em conhecer a Tua palavra, a Tua vontade, que nós busquemos Te conhecer mais e mais. Faça em nós a transformação de vida que o Senhor nos prometeu. Esse é o nosso pedido, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.